Essa é uma sessão especial para celebrar o centenário de Jaime Tomás de Aquino e Vossa Excelência nos concedeu a palavra para que a gente pudesse falar e com uma recomendação de que procurássemos ficar no tema do caju, né? Tendo em vista que o homenageado foi uma pessoa que foi um grande produtor, maior produtor de caju do país, hoje aqui homenageado. Bom, eu quero lembrar, então, que o caju é muitas vezes tido como fruto do cajueiro, quando, na verdade, trata-se de um pseudofruto. O que entendemos popularmente como caju se constitui de duas partes. O fruto, propriamente dito, que é a castanha, que nós tanto apreciamos, e o pedúnculo floral, o pseudofruto, é aquele que nós pensamos tantas vezes ser o caju, do qual fazemos o suco. Então, nós estamos falando de um pseudofruto e estamos falando de uma pseudodemocracia no Brasil, senhor presidente. E nós temos também, agora, estamos lidando com uma situação que nos atormenta muito, mas ao mesmo tempo nos motiva a que a gente continue produzindo, assim como o produtor de caju, ele tem que enfrentar tantas adversidades. Nós também temos que enfrentar, senadora Damares, adversidades nesse momento para que a gente possa dar os nossos frutos. E os nossos frutos é bem representar os nossos eleitores, lutar por esse país, sermos patriotas e não nos conformarmos de forma alguma, não aceitarmos que tentem nos tirar a nossa liberdade. Nós temos, imaginemos, senhores, que, de repente, hipoteticamente, um ditador, um juiz, um ditador, baixasse uma ordem que seria proibido a plantação de caju. Ninguém mais ia poder produzir caju no Nordeste do país. E todas aquelas pessoas que vivem dessa produção iriam perecer, morrer de fome, ficar míngua, não poder sustentar seus filhos, porque um juiz de uma canetada determinou, sem nenhuma lei votada nesse Congresso Nacional, que estaria banido do país, né, estaria banida a plantação de caju. Essa lei, ela deveria ser cumprida, senhoras e senhores deputados, senadores, senhoras deputadas, deveria ser cumprida. Essas pessoas seriam obrigadas a cumprir uma determinação que não é lei, portanto, ela é ilegal, porque não, eu fui procuradora, eu sou uma profissional das leis, não só agora uma elaboradora de leis como parlamentar, como uma operadora de lei, como advogada, como procuradora que fui. E aprendi, talvez na primeira aula, deputado Gustavo Gaia, de direito, que não existe, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E, claro, esse princípio, ele se refere à lei formal, à lei votada por este Congresso Nacional. E a função do juiz, para quem não sabe, chama-se subsunção. Subsunção significa aplicar a lei ao caso concreto. Portanto, o juiz, ele está sempre obrigado a, numa situação que lhe é posta, observar a lei que trata desse assunto, se há, eu tenho que aplicar a lei. E não sair criando leis ou proibindo as pessoas de plantarem caju, sem uma lei que assim preveja. E se uma lei houvesse, votada por esse parlamento, deputada Damares, senadora Damares, perdão, que simplesmente proibisse a plantação de caju, seria essa uma lei constitucional? Seria essa uma lei moral? Estariam as pessoas obrigadas a segui-la? Então, para responder a isso, eu acho que nós temos uma excelente lição dada por um homem que foi não só advogado, como ministro, não só também parlamentar, como ministro do Supremo, foi presidente da OAB, Maurício Correia. E ele disse: ninguém é obrigado a cumprir ordem legal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Mas é dever de cidadania opor-se à ordem legal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Vejam, senhores, e isso foi feito no Supremo Tribunal Federal, uma decisão numa ADI, uma ADIM, no Supremo Tribunal Federal, por volta no ano de 1996, quando a Suprema Corte, onde eu quero dizer que atuei
não só como assessora de ministro, aliás, do ministro Célio Borja, que foi senador nesta casa, como também como coordenadora dos tribunais superiores na Procuradoria, uma época em que a gente se orgulhava da nossa Suprema Corte. Assim como eu tenho certeza que os produtores de caju hoje aqui tanto se orgulham da sua produção de caju. Agora imagina um pé de caju que começa a dar um caju apodrecido, um caju que não é palatável, um caju que não se pode utilizar para fazer um suco, para comer a castanha. O que você faz com um caju desse? Esse caju, ninguém pode continuar semeando, cultivando um caju que não dá frutos, ou que dá frutos podres. Então, assim como o produtor tem que cuidar da sua plantação e evitar as ervas daninhas, evitar tudo aquilo que pode prejudicar a sua produção, o povo brasileiro e os seus representantes, os parlamentares, temos a obrigação também de zelar para que as instituições, senador Eduardo Girão, cumpram o seu papel e respeitem a Constituição Federal. Então, quando existe um homem sentado na cadeira de uma instituição tão importante para a democracia como o Supremo Tribunal Federal, e ele deixa de cumprir a sua missão institucional, ele passa, ao contrário, a agredir a Constituição, e aqui eu quero chamar uma lição do ex-decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, que disse: ao aplicador da lei não é permitido interpretar a Constituição ou interpretar a lei contra o texto expresso da lei ou da Constituição. Portanto, existem limites à interpretação da lei. A interpretação da lei é uma técnica. Ela não pode ser feita com o juiz, o intérprete, tirando da sua cabeça o seu entendimento sobre a lei. Existem técnicas de hermenêutica, de exegese. Mas uma coisa é certa, e foi dito pelo decano, ex-decano do Supremo Tribunal Federal: jamais ao intérprete é permitido interpretar a lei contra texto expresso da Constituição ou da lei. E o que nós estamos vendo agora, o Supremo Tribunal Federal interpretando contra o seu artigo 220, se não me engano, agora da Constituição, que diz que é vedada a censura. É vedada a censura. Assim como vedado é o anonimato. Então, a única regulamentação, deputado Sanderson, que seria possível no caso das redes sociais, que tantas pessoas querem a todo custo regulamentar, e essa casa tem resistido, é vedar o anonimato. Se alguém estiver se manifestando de forma anônima, então a lei tem que realmente punir e evitar. Agora, punir aquele que mostra a cara, põe o seu nome, tem o seu IP identificado, isso não é possível. Não é possível censurar ou calar essas pessoas, porque isso vai contra texto expresso da Constituição, além de contra o Marco Civil da Internet, que tem sido violado todos os dias com essas retiradas de publicações. Então, senhor presidente, é por isso que eu quero encerro aqui as minhas palavras, convocando o povo brasileiro para lutarmos pelos nossos direitos e garantias fundamentais, que estão previstos não só na Constituição, como nos tratados de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Nós temos que ir às ruas, no dia 7 de setembro, lutar pela nossa liberdade, como quem luta a mais importante, talvez a derradeira luta da sua vida, antes que esse país se torne um campo de cajus, um cajueiro, totalmente tomado pelas pragas, e não reste um caju para nos alimentar.